nuvenzinhas por cima. Tenho aqui um comentário. Já estive no Monte Kurama Kibuni, nos restaurantes sobre cascatas. Não, por acaso, eu já estive em restaurantes sobre cascatas, mas em Kyoto. Não neste monte. Bom saber, porque é sempre bom ter mais sugestões de coisas para fazer. Agora, começa uma série de fotografias. Se calhar já vos estou a cansar, não tenho a mínima noção de quanto tempo eu estou a demorar. Agora começa uma sessão de fotografias que são parvas. Porque, deixa eu ver, são 22 e... São 22 e quantas? Porque toda a gente é parva também. Eu também sou parva. 22 e estás à vontade. E estas são aqueles tipos de fotografias de silliness. Que também são uma boa memória. Isto é na localidade de Arita. Arita é uma localidade que é o centro, ou melhor, é historicamente a origem da porcelana no Japão. A porcelana começou a ser produzida no Japão, na localidade de Arita. E depois, Arita tornou-se o centro da produção de cerâmica e porcelana no Japão, até mais tarde para a exportação para a Europa. Estamos a falar já na fase da exportação do século XVI e XVII. Depois a importância de Arita na produção da cerâmica e da porcelana decresceu, mas continua a ser, lá está, o sítio onde há mais ateliês, onde há mais fornos tradicionais, onde há mais designers ligados à cerâmica, à cerimónia do chá, à produção de artes tradicionais japonesas ligadas com isso. E então há muitas... em Arita há uma dinâmica muito artística e artesanal. Eu fui lá fazer uma residência artística e o pessoal da residência artística era um brasileiro que se tornou amigo do coração e uma mão cheia de japoneses, inclusive japoneses de outras partes do mundo. Portanto, japoneses que viviam na América e depois foram para lá fazer a residência artística. E isto era um daqueles jantares da residência artística. São ambientes muito divertidos. Podem visitar a cidade de Arita e aprender mais sobre cerâmica, mesmo que não vá lá de propósito de fazer uma residência artística. É um sítio no meio dos montes, um bocado difícil de chegar, mas depois é giro. Esta foto alguém me tirou, em que eu estou com um nível de excitação exacerbado em relação à comida, porque quando eu fico feliz e nota-se na minha cara, e as pessoas já sabem, já tinham a câmara a jeito, porque isto foi uma daquelas coisas em que eu devo ter dito, eu não sei exatamente como, nem me lembro exatamente do porquê, mas eu devo ter dito que queria comer qualquer coisa muito específica. E as pessoas levaram-me a um sítio e depois puseram-me isso à frente. E esta foi a cara que eu fiz quando eu vi, isto era aquilo que eu vos tinha dito que eu queria comer! Porque é muito normal os japoneses fazerem isso, eles estão muito atentos aos vossos pedidos, às vossas necessidades, àquilo que vocês querem, àquilo que vocês precisam. Se vocês expressam, mesmo só de passagem, que gostariam de qualquer coisa, eles fazem 30 por uma linha para atender às vossas necessidades. Eles podem não saber falar inglês com vocês e tal, mas se vocês lhes explicaram que irem a um sítio, eles podem literalmente ir convosco a pé ou apanhando um transporte público até vocês lá chegarem. Esse é o nível de... Para mim é importante que esta pessoa tenha o seu pedido atendido. Eles são assim mesmo. Não é, isto é uma coisa que qualquer pessoa que já tenha passado algum tempo no Japão vos vai subscrever e dizer que acontece. E então esta foi uma daquelas situações em que eu devo ter dito que queria comer qualquer coisa, eles levaram-me exatamente ao sítio daquilo, e depois quando chegou a sopa com aquilo, eu acho que devia ser mochi, porque eu gosto muito de mochi. E eles puseram-me à frente, eles já estavam com a câmara, porque já sabiam a cara que eu ia fazer. Estou aqui a ver nas fotografias. Alguma referência a Portugal nesse espaço de cerâmica? Sim, muitas, por isso é que eu estava lá. Isso é outro projeto de investigação, sim. A questão de Portugal, sinais da presença portuguesa em Kyushu, também passa por Arita, passa obviamente por Nagasaki, a prefeitura toda de Nagasaki, a prefeitura toda de Oita, que é onde eu tenho os meus projetos mais desenvolvidos, mas também passa por Arita, e também era por isso que eu estava lá. Outra foto. Esta é mais uma grande foto de silliness. Isto é um sítio em Kyoto que se chama The Samurai qualquer coisa Museum, Interactive Museum ou Active Museum, qualquer coisa assim.
Eu estava lá porque eu estava com um grupo de viajantes e estava com 3 raparigas do grupo. Os outros não quiseram, era um dia de muita chuva, os outros não quiseram fazer nada, quiseram ir fazer outros programas, mas estas 3 aceitaram a minha proposta de ir a este museu. Então éramos só 3 e o museu era todo para nós. E o guia do próprio museu estava a divertir-se, a mascarar-me de samurai e disse: agora faz uma pose de samurai tipo zangado, que vai atacar as pessoas e tal. E eu fiz esta pose, que não convence ninguém da minha violência. Mas pronto. Isto fui eu a pescar. Então é assim. Certo dia estava eu em Beppo, que é, lá está, uma cidadezinha pequenina, vulcânica, numa baía na prefeitura de Oita, e as pessoas com que eu estava, que eram todos japoneses, neste momento não estava com viajantes, estava só eu, mas estava tipo a fazer prospecção na mesma. Eles disseram: olha Inês, conhecemos aqui um senhor que vai pescar amanhã. Queres pescar amanhã? Mas tem que ser muito cedo, é tipo às 6 da manhã já temos de estar no Porto. E eu: está bem. Eu alinho sempre com tudo o que me propõem. Depois, não fazia a mínima ideia o que é que significava vamos com o senhor que vai pescar. Não sonhava em milhas que envolvia sermos nós a pescar. Chegámos lá e tal, pusemos no barco, e depois ele começou a ensinar-nos a pôr o isco no anzol, porque ele não foi rede, foi à linha. O isco no anzol, furei os meus dedos todos com isto. E tal. E depois ele disse: agora vão pescar, eu vou-vos ensinar, vocês vão pescar, e o pescarmos é que depois vamos comer. Eu comecei a ver a minha vida andar para trás. E toda a gente naquele barco, que eram japoneses, olharam para mim. E começaram com aquela conversa, a falar em japonês, claro, que Portugal era o país dos marinheiros e tal. E eu: meus amigos, eu sei nadar, mas that's it. Eu nunca pesquei na vida, eu não sei andar de barco à vela. Eles estavam convencidos que nós sabíamos pescar porque tínhamos nascido portugueses. Mas correu muito bem, fiquei muito orgulhosa. Pesquei 5 carapaus. Um deles é este que vocês estão aqui a ver, à linha, primeira vez que pesquei na vida. E depois o senhor do barco, que afinal também era meio sushi man amador, quando nós chegámos ao Porto, ele disse, porque nós pescámos e pomos numa espécie de covetes com água, portanto eles tecnicamente ainda estão vivos, não é? Estão meio abananados, mas ainda estão vivos, estão numas covetes com água, e depois ele levou aquilo para casa e disse: então agora vocês ficam aí, passei um bocado e tal, depois apareçam lá em casa, que já vai estar pronto para vocês comerem. E ele fez um sashimi fresquíssimo, maravilhoso, e nós literalmente comemos o fruto da nossa pescaria, o que é uma coisa muito satisfatória para uma pessoa. Nunca tinha acontecido, gostei da experiência. Portanto, é uma coisa que também podem fazer no Japão se quiserem. Ainda antes de ir para a explicação desta fotografia, que é tipo outro assunto, deixa eu ver aqui o chat. Oita, cidade geminada com Aveiro. Sim, é geminada com Aveiro e já teve em Oita, isto porque eu escrevi vários livros sobre geminações, mas depois só um é que acabou por ser publicado. O projeto das geminações acabou por só uma Câmara Municipal, que era a de Cascais, é que financiou a publicação física do livro, que é a geminação entre Cascais e Atami, porque há 9 geminações entre Portugal e Japão, e eu escrevi sobre isso, mas depois as câmaras municipais nem todas aprovaram orçamentos para publicar os livros, então a de Cascais saiu, o de Oita e Aveiro não saiu, paciência, deve estar na gaveta de alguém que já trabalhou na Câmara Municipal. Mas década de se chamar Oita, até que ouço Oita, claro que é Oita. Por causa do O aberto, claro, sim, as vogais são abertas na língua japonesa. Oita é Oita. Osaka é Osaka, é o O prolongado. Então, esta foto é uma coisa diferente. Esta foto é o resultado, e acho que todas as que vão ser agora a seguir, uma série delas, é o resultado do trabalho com um projeto na Prefeitura de Nagasaki. A Prefeitura de Nagasaki é onde eu tenho passado mais tempo nos últimos 10 anos, mesmo mais tempo, acho que é tipo a minha segunda casa, é em Nagasaki. E na Prefeitura de Nagasaki, em particular, eles têm uma área que ssão as Ilhas Goto. Portanto, as Ilhas Goto ficam assim ao largo da Ilha Grande de Kyushu. E nas Ilhas Goto há muita história dos caminhos do cristianismo no Japão. Portanto, como toda a gente se calhar já ouviu falar, mesmo que seja só superficialmente,
Os missionários cristãos chegaram ao Japão por via dos barcos portugueses, e depois o cristianismo começou a alastrar no Japão, e depois os próprios japoneses cristãos sofreram uma série de perseguições pelo recém-instalado shogunato Tokugawa, que é o primeiro governo estatal a sério do país. E eu, que fiz o meu doutoramento sobre estas coisas dos patrimónios culturais do Japão relacionados com a presença portuguesa, depois comecei a trabalhar no Japão com organizações que desenvolvem a gestão sustentável do património cultural, artístico, histórico, arqueológico, humano e material também, relacionado com o cristianismo no sul do Japão. E nas Ilhas Goto, em particular, é possível fazer visitas a sítios onde estiveram estes chamados cristãos ocultos ou cristãos escondidos, que eram basicamente cristãos japoneses que tinham que fugir para não serem apanhados e torturados pelo governo japonês durante uma série de tempo. Só passaram progressivamente a ser aceitos na sociedade japonesa mainstream já há muito, no final do século XIX e no início do século XX, e ainda houve algumas perseguições no século XIX. Esta fotografia, eu sou aquela pessoa que aparece ali com a camisa às riscas e a mochila, é de uma rota que agora já está lançada, está a ser operada por empresas do ramo turístico da prefeitura de Nagasaki e por uma empresa sediada em Tóquio, que é o Undertrunk, com a qual eu colaboro, e que são empresas que fazem, digamos assim, preparam tudo para depois os pacotes já com todas as regras de funcionamento poderem ser cedidos a agências de viagens japoneses e a operadores turísticos japoneses para estarem disponíveis no mercado para as pessoas que querem fazer estas visitas. E nós, eu e as outras pessoas que estávamos a trabalhar neste projeto, tivemos que fazer em primeira mão, experimentar as nossas próprias rotas e os nossos próprios projetos. Portanto, tivemos que ensaiar as coisas. E quando ensaiámos as coisas, fomos parar a uma ilha muito pequenina, que se chama Nozaki, e que tem uma igreja muito gira, e este cruzeiro, e tivemos que fazer uma caminhada de montanha. Deixa eu ver se eu apanho aqui a fotografia da montanha. Esta é a fotografia da montanha. Tivemos que fazer uma caminhada de montanha de mais ou menos 5 horas. Então imaginem que se vocês fossem um japonês do século XIX, com provavelmente sem sapatos ou com umas simples sandálias de palhinha, ou se calhar até sem sandálias nenhuma, vocês teriam que ir de uma outra ilha para Nozaki de barco, tipo barco de pescadores, depois teriam que caminhar 5 horas em montanha tropical, floresta tropical completa, para chegarem ao sítio onde havia aquele cruzeiro da fotografia anterior, onde haveria, provavelmente, hoje em dia não há vestígios arqueológicos, mas haveria provavelmente uma ermita, ou um pequeno altar ao ar livre, onde as pessoas fariam as suas orações o mais escondidas possível, porque é mesmo muito difícil lá chegar. E depois teriam que voltar por este caminho todo até à população central, ou teriam que apanhar o barco para ir para outra ilha onde vivem as pessoas. Então, isto são as rotas que eu desenvolvi nas Ilhas Goto, junto com outras pessoas e que agora já foram lançadas. Esta é uma fotografia de Ojika, a partir de onde partimos para Nozaki, que é uma dessas ilhas Goto, onde, como vocês podem ver, é tudo muito pacífico, é tudo muito vazio, não tem muita gente, tem estas paisagens lindíssimas, isto é um tori que está virado para o oceano, atrás de mim está o mar, há este espaço todo, às vezes há umas vaquinhas a pastar nestes campos, é tudo muito idílico, é parque natural classificado, uma parte das Ilhas Goto, e é um dos sítios do Japão onde há o Japão perdido no tempo. Há casas de samurais onde vocês podem ficar alojados, que já foram restauradas, tem coisas extremamente tradicionais japonesas e depois tem também todo este património cultural relacionado com as comunidades de japoneses cristãos, que é muito interessante. Tem muitos residentes, atualmente, muitos residentes que são daquela camada de pessoas que se fartaram de viver na cidade grande e que quiseram ir viver para uma ilha pequenina e tranquila e com agricultura biológica e produtos orgânicos e boa qualidade de vida e ar puro e não me chateiem.
e estão todos na casa dos 30 e tal, 40 e poucos anos, tem muita gente dessa a morar ali, e é um ambiente que eu acho que é interessante de ver. Esta é a equipa do verão de 2019, deixa eu ver, não tenho aqui mais gente no chat, porque fiz várias campanhas e vários lançamentos de rotas, e esta foi a do verão do ano passado, e esta fotografia é daquelas coisas que me comove um bocado, porque estas pessoas, de alguma maneira, todas entraram no barco da minha ideia de fazer rotas cristãs em Goto e na prefeitura de Nagasaki, e isso é um bocado comovente, porque eu sou só aquela miudinha que está ali à frente, e eles todos entraram literalmente neste barco e fizeram a coisa acontecer. Tem ali as pessoas da Wonder Trunk, tem ali os consultores estrangeiros, tem ali os residentes locais, não tem ali a pessoa que está a tirar a fotografia, que é muito importante, e que aparece, já fiz um vídeo com ela para o meu canal do YouTube, portanto vocês podem vê-la a falar no meu canal do YouTube. Sim, é uma fotografia muito intensa. O dia tinha sido muito intenso e o período de trabalho tinha sido muito intenso, mas estávamos felizes, estávamos mesmo genuinamente felizes. Agora vou tentar mudar para outra foto, que é outro assunto. Deixa cá ver se tenho aqui fotografias. Fotografia não, comentários. Não. Bernardo, há alguma coisa que queiras comentar? Não, acho que as pessoas estão a gostar, a malta está-se a manter, por isso estás à vontade, segue a tua rota e vai por aí. Ok. Então, olha, vocês estavam a perguntar coisas de transportes, e ainda bem, essa é uma parte importante. Se vocês, sobretudo, estiverem mesmo a planear visitar o Japão, já agora falo de coisas de transportes, que selecionei aqui uma série de fotografias, que eu acho que as vou reciclar e acho que as vou publicar no Japan Travel em breve. O Japan Travel é um portal online, Japan Travel, e é um portal online multilinks, e depois também tem uma parte do portal que é em língua portuguesa, para o qual, porque o Japan Travel é uma empresa, e também é um portal, e também é uma agência de viagens, e eu sou uma das pessoas que escreve para o Japan Travel, então vocês podem ver uma série de... É tudo de acesso livre e gratuito, não tem que se registrar, dados nenhuns, nada. Aquilo é pago por outros patrocínios, portanto para o utilizador final é gratuito. E vocês podem ver lá uma série de artigos sobre estas coisas mais práticas de andar a passear no Japão, se quiserem ver. Também tem lá artigos do André, que é o meu editor e que é um português que vive no Japão. E estas fotografias provavelmente vão ser a minha próxima entrada lá no Japan Travel, porque são sobre transportes e sobre mudanças muito recentes que aconteceram no Japão, no setor dos transportes de longa distância. Aqui, ok, ainda não tenho mais mensagens. Então, esta é uma fotografia de um green card. Estão a ver aqui este símbolo? Diz em baixo, quase que não se nota, green card. Este símbolo tipo de um trevo verde está colado a algumas das carruagens do Shinkansen, do comboio bala. O Shinkansen já agora não é um comboio. O Shinkansen é uma tipologia de comboios. Há centenas de Shinkansen. Nozomi, Haruka... Portanto, os Shinkansen têm nomes diferentes conforme as velocidades a que vão, o número de paragens que fazem, a linha em que estão a operar, etc. E há Shinkansen cada 4 minutos em algumas estações. São muito, muito, muito frequentes. Normalmente, as pessoas que estão a fazer turismo, só turismo, e têm se calhar um trolleyzinho, uma mala de viagem, o normal era simplesmente terem ou o Japan Rail Pass ou comprarem o passe na bilheteira no momento e entrarem numa carruagem qualquer e procurarem um lugar que estivesse vazio e sentarem-se. Contudo, devido aos regulamentos que foram aprovados no ano passado e que já estão em funcionamento no Japão, agora é mais recomendado às pessoas que tenham bagagens grandes que comprem bilhetes do Green Card, ou seja, das carruagens que têm este símbolo. Portanto, quando as pessoas têm malas grandes, e os regulamentos vocês podem ir ver aos meus vídeos e aos meus artigos. O vídeo já saiu de certeza, em que eu falo dos regulamentos novos para 2020 no YouTube, em que vocês medem a vossa mala e veem se a vossa mala é uma daquelas malas que a partir de agora, a partir do ano 2020,
já não podem entrar nas carruagens normais, já não deixam entrar com malas grandes nas carruagens normais. Se vocês têm malas grandes, tipicamente as malas dos trolleys, as malas de viagem com mais de 20 kg, ou 20 kg ou isso ou para cima, aí vocês têm que estar obrigatoriamente num lugar reservado no Green Card, porque é o sítio onde vocês podem reservar também para a vossa bagagem. Portanto, isto é um sistema muito recente, como eu disse. Foi lançado para 2020. Não há muito pessoal, entretanto, a viajar ao Japão por causa de tudo o que aconteceu ultimamente e, portanto, não há muito feedback na circulação dos viajantes acerca de qual é o impacto desta nova legislação da bagagem no Shinkansen. De antes, o que acontecia era isto. Portanto, vocês podiam ter uma mochila e um trolley, arranjavam um lugar para se sentar que fosse tipo no fim da carruagem, que era para atrás do vosso lugar sentado poderem encaixar a vossa mala, não se declinavam para trás, mas não havia problema, porque era a vossa própria mala, não estavam a incomodar outra pessoa. Então os viajantes podiam espalhar-se pelas várias carruagens, os turistas espalhar-se pelas várias carruagens e arranjar esse sistema, tentarem ficar na extremidade de uma das carruagens para porem a mala atrás do assento. Mas a partir de agora, com a nova legislação, se vocês tiverem malas como esta minha aqui de baixo, que é o trolley grande, vocês já não podem fazer isso, têm mesmo que reservar lugar ou comprar bilhete do Green Card. E os comboios têm todos esta simbologia, quando vocês estão sentados no banco à vossa frente, vocês sabem onde é que há o telefone, onde é que há a casa de banho, onde é que há o caixote do lixo, qual é o sentido do comboio, portanto sabem exatamente tudo. É extremamente conveniente viajar nestes comboios. Se vocês não tiverem nenhum tipo de desconto, ou se não estiverem a usar o passe de uma maneira em que lhe dão o máximo rendimento, são caros. Os bilhetes isolados disto são caros. Mas também acho que há uma sobreutilização do Shinkansen, ou seja, é perfeitamente possível fazer viagens no Japão usando o mínimo indispensável do Shinkansen. Há muitas outras coisas que vocês podem utilizar. Podem utilizar voos internos, que sobretudo com companhias low cost japonesas a operarem internamente nos pequenos aeroportos do Japão, são bastante mais baratos do que o Shinkansen. Ou podem utilizar autocarros expresso, ou podem utilizar os night bus para viagens mais longas, que são aqueles autocarros que vocês dormem lá, portanto também poupam uma dormida. Há muitas opções mesmo. Nos Green Card, para além de poderem reservar espaço para a vossa mala, têm assim umas mantinhas e umas coisinhas mais para vos mimar um bocadinho. Esta fotografia e a próxima, acho eu, são fotografias da televisão no outono do ano passado. Eu acho que isto foi tipo 10 de outubro, portanto, que foi o furacão Agibis. Para quem não estava a ver notícias na altura, ou não se lembra. Então, o Japão teve aquilo que eu estava a dizer, eles têm a Typhoon Season, eles têm os tufões. Tufão, furacão, vai dar basicamente ao mesmo, do ponto de vista do fenómeno meteorológico, é só porque são em oceanos diferentes do mundo. Eles têm a Typhoon Season, e a Typhoon Season, nos últimos anos, cada vez mais se prolonga, e cada vez mais acontece durante o mês de outubro. E acontecem os mais fortes mais tarde, que é uma coisa que também é particularmente mau na gestão dos recursos dos japoneses, porque significa que estraga mais, por exemplo, os campos de arroz, significa que causa mais estragos e tudo. Então, eu estava lá quando o Agibis bateu no Japão, foi mesmo muito grande, como vocês veem aqui nas notícias, as zonas vermelhas são zonas de inundação. E a fotografia a seguir é de uma coisa que eu estava a ver no Facebook e que eu simplesmente fiz aquela coisa de gravar o que se está a ver no ecrã. E eram inundações em todo o Japão, num portal de Facebook que eu sigo lá, quando estou lá por causa dos avisos. E este também, de um grupo que eu sigo, que é o Japan Travel Advice, 3 milhões de pessoas foram evacuadas a partir das 7 da manhã no domingo. Portanto, isto foi um dia muito complicado. Eu já vi isto 10 horas depois de ter sido postado, porque eu já estava num sítio seguro muito antes disso. Porque outra coisa que é importante dizer é que quando vocês viajam ao Japão, vocês têm que ou saber muito bem como gerir catástrofes, e eu estou a dizer isto de uma maneira ligeirinha, porque eu sei que há muita gente que viaja à maluca e acha que vai correr tudo bem.
Mas com a natureza nós não temos a mínima hipótese. Quero já deixar isso aqui, ok? Com a natureza nós somos absolutamente minúsculos e completamente dispensáveis. E coisas como furacões, tufões, terremotos, inundações ou outras coisas assim, não é eu vou conseguir fazer acontecer, sei e tal. Não. Nós estamos completamente à mercê das coisas. Claro que podemos nos precaver como? Podemos nos precaver sabendo normalmente quando é que estas coisas, se são cíclicas, quando é que acontecem, no caso dos terremotos nem tanto, mas no caso dos tufões sabemos mais ou menos a época do ano em que acontecem, e depois podemos ter os avisos ligados, estar a seguir as notícias em japonês, o rádio, os grupos de Facebook, agora já existem muitos, estar em contacto com as pessoas, de preferência estar com alguém que saiba dizer-nos: olha, o furacão vai seguir esta rota, portanto nós vamos para ali em vez de irmos para acolá, porque este sítio vai ser mais seguro. Chegar a um sítio seguro um dia antes do furacão chegar, porque nós temos avisos em japonês da rota do furacão, de onde é que ele vai bater, com que intensidade vai bater, a que horas é que vai bater. Portanto, não é nada impossível nós pôr-nos em segurança. Temos é que tratar as coisas com respeito. Respeito é aqui a palavra-chave. Não é aquela coisa que eu vejo muito acontecer quando lá estou, que é, isto não é nada, é um vento, mas esta frase aconteceu. Eu ouvi esta frase. Os comboios ainda estão a funcionar, por isso eu vou continuar a minha viagem. Depois o que é que aconteceu? As pessoas estavam nos comboios, em Nagano, Nagano inundou 9 Shinkansens, ficaram debaixo d'água. As pessoas foram evacuadas e sobreviveram, mas houve ali uma evacuação muito mais difícil. Os próprios agentes de, como é que se diz, a saúde pública ou segurança pública japoneses tiveram muito mais trabalho porque os Shinkansen estavam cheios de turistas na mesma. Portanto, no Japão é preciso a gente saber onde é que está, com o que é que está a lidar e como contornar estes problemas. O Agibis foi uma coisa mesmo muito, muito grande. Quando a gente estava a ver a televisão, este clipe da televisão nem mostra isso, mas quando a gente estava a ver a televisão ou canais web que estivessem a dar o tempo meteorológico em tempo real, a gente ligava, não é, o ecrã e via o furacão. E depois tentava ver, mas ele está em cima de que parte do Japão? E depois percebíamos que o furacão era maior do que o mapa do Japão. O mapa do Japão tem algures lá dentro do furacão. Foi a primeira vez que me aconteceu isso, porque já vi muitos furacões, e ainda bem que estava na casa de amigos meus e pronto, simplesmente ficámos em casa fechados há algum tempo. E houve um terremoto também durante o Agibis, porque a pressão, melhor, a depressão do furacão foi tão forte que a passagem também provocou um terremoto. Imaginem isso. A diferença de pressão atmosférica no centro do furacão ser tanta que causa um terremoto à medida que ele vai andando. É verídico, isso aconteceu. Nós estávamos num prédio e estávamos no 14º andar, então nós sentimos aquilo a abanar. Agora é para rir. Na altura é uma grande sensação de respeito. Também senti outros terremotos antes, mas o Agibis acho que foi a primeira coisa que eu pensei. Epá, quem não sabe onde é que se está a meter, isto deve estar difícil. Esta é uma foto completamente diferente. Esta é uma foto, porque às vezes as pessoas perguntam-me assim coisas muito estranhas ou coisas que vêm da internet, onde é que elas são e onde é que elas estão. Esta é a foto do famoso Hotel dos Robôs, Robot Hotel, em que as pessoas são atendidas no guichê do check-in por um robô humanoide que fala com vocês e vos faz o check-in. E isto fica em Nagasaki, mais exatamente num parque temático que se chama Oostenborg, que é um parque temático em que o tema é a Holanda do século XVII. Estamos a ver aqui um ciclo. Portanto, é um parque temático gigantesco, com tipo Disneyland, mas o tema é a Holanda do século XVII. Tem tulipas, tem moinhos de vento, tem tudo. E tem um hotel que por fora parece de tijolo e muito clássico, e por dentro tem robôs a fazerem-vos o check-in. E também tem outras coisas assim mais tecnológicas. Eu acho que aquilo é uma espécie de tourist trap, mas pronto, mas é engraçado. Esta é outra vez
da OITA, não sei porque está aqui, está com um título mal dado, que é um autocarro, e o lettering do autocarro por fora eu achei muito giro, porque diz First Encounters with Europe, portanto, sim, é uma referência direta à presença dos portugueses no Japão e os missionários. Isto é a imagem do Francisco Xavier, isto é a imagem do governador de Oita naquela altura, que se chamava o reino do... Oita naquela altura chamava-se Funai, e o reino deste daimyo, deste senhor feudal, chamava-se o reino do Bungo. Nas fontes portuguesas chama-se o reino do Bungo. Em japonês é outra coisa completamente diferente. e eles foram recapturar estas personagens históricas, que são a história daquela região, e escarrapacharam-nos no autocarro. Então, este autocarro é o autocarro que faz o serviço entre o aeroporto, pequenino, mas aeroporto de Oita, e a cidade de Oita, propriamente dita, porque o Japão tem N aeroportos, tem muitos aeroportos pequeninos. Então, eu tinha feito um pequeno voozinho, saí do aeroporto, dobrei a esquina com a minha malinha e tumba, e viste à frente. E eu sei, é por isso que eu cá estou. Clique. E estas fotografias normalmente têm histórias curiosas. Esta é uma daquelas que outras pessoas me tiraram. Também é na prefeitura de Oita, estava a fazer uma coisa muito menos animada, estava a fotografar campas. Às vezes uma pessoa tem que fazer trabalhos de campos em sítios muito estranhos. Isto é um sítio de campas cristãs na prefeitura de Oita e que só recentemente foi descoberto por maioria de razão, não é? Os próprios japoneses tentavam esconder estas coisas para as campas não serem violadas e as famílias não sofrerem represálias de terem antepassados cristãos. E então, à medida que estas coisas vão sendo descobertas, não é? Nós que fazemos investigação vamos lá fotografar, medir essas coisas. E alguém que estava comigo tirou esta fotografia, e eu sei porque é que ela tirou esta fotografia. Ela depois disse-me que porque eu ponho-me em cima, estou a perceber o sítio onde estou a tirar a fotografia, estou em cima das campas a tirar as fotografias para as campas. Claro que eu tento tratar as coisas com respeito e tenho a noção que é preciso ter respeito, mas não tenho, como os japoneses normalmente têm, eu não tenho medo de fantasmas, eu não tenho medo de espíritos, eu não tenho medo de mortes. Os japoneses normalmente têm muito medo, não é estar a chamar-lhes menos inteligentes ou estúpidos, ou seja, não é isso, é cultural. Os japoneses têm medo, têm nojo, têm repulsa de mortos, espíritos, etc. Então não se aproximam destas coisas que são campas e cemitérios. Então é muito difícil, e para eles é assim de uma radicalidade extrema, alguém com grande naturalidade ir para ali, agachar-se, tirar fotografia, medir e tal, desenhar, fazer sketches. Eles acham isso tipo, tu és tão corajosa. Não sou, é só porque não tenho medo, porque normalmente no Ocidente não temos. Mas eles acham realmente que aquilo tem uma carga negativa. Estes galos, que é o mesmo galo de duas perspectivas diferentes, é uma foto de Nagasaki, cidade de Nagasaki, centro da cidade de Nagasaki, num bairro que é um dos meus bairros de casa de estudo, que é o Tsukimachi, e os habitantes de lá de Nagasaki e do Tsukimachi é que criaram este monumento, que é o Galo de Barcelos. Há muitos galos de Barcelos no centro da cidade de Nagasaki, na Baixa, mais exatamente, no sítio mais de mercados e de movimento. E basicamente a legenda diz que entre 1570 e 1639 os portugueses, e dizem os portugueses como se os portugueses agora fossem os mesmos naquela altura, mas pronto, os portugueses viveram aqui, habitaram aqui no bairro de Tsukimachi, porque este monumento tinha o objetivo de entrar em competição direta com outro bairro da cidade, que é o Dozamachi, que diz que os portugueses viveram lá. Então nós temos dois bairros da mesma cidade, ao lado um do outro, a reivindicarem o sítio onde os portugueses viveram no século XVI, o que é mind-blowing e tem sido um tema que me tem ocupado nos últimos anos, com grande diversão também. Acho que toda a gente que segue este tema acha que ele é divertido. Os táxis usam panos rendados. Usam! Os táxis usam panos rendados, os taxistas usam luvas, as portas do táxi abrem e fecham sozinhas. O taxista normalmente não olha para a vossa cara, ele já está sentado, vocês põem o dinheiro num tabuleirinho, ele pega o dinheiro com as luvas, põe o troco no tabuleirinho, não há contacto direto das mãos.
às vezes ele pergunta, não é preciso ser um táxi particularmente fancy, mas às vezes ele pergunta se vocês querem um repousado, ou vocês querem, às vezes tem lá coisas guloseimas ou repousados, ou isso pergunta se vocês querem. Sim, é muito, andar de táxi é toda uma experiência. Os taxistas têm uma particularidade no Japão, eles são muito maus a direções. Muito maus. Qualquer pessoa com Google Maps é melhor do que um taxista no Japão. Eles têm um Navi no carro, têm um sistema de navegação no carro, que é uma treta. É muito mau. Normalmente sou eu que lhes tenho que estar a dizer. Sim, vir aqui, vai em frente, etc. Sim, e são todos muito velhinhos. É muito costume as pessoas tipo reformarem-se do trabalho da empresa ou não sei o quê. E depois, como a reforma ainda é baixa e ainda não conseguem viver o suficiente disso, eles ainda podem, mesmo reformados, trabalhar umas certas horas, então vão ser taxistas nessas horas em que eles ainda podem trabalhar. Então são séniores que vêm mal, não sabem trabalhar com tecnologia, têm um sistema de navegação digital no carro que eles não sabem manobrar. É todo um filme. Sim, portas automáticas. Vou passar para a fotografia seguinte. Às vezes eu prefiro andar de bicicleta do que de táxi. Mas já tive com viajantes que insistiram em usar táxi. E os táxis lá são caros. São muito mais caros do que cá. Não tem comparação. Se vocês perderem a noção do tempo, se vocês andarem meia hora de táxi, se for tipo o táxi de acesso ao aeroporto, em meia hora de táxi, com bagagem, vocês na boa pagam 150 euros, 200 euros de táxi. Se for dentro da cidade, se vocês andarem, sim, meia hora ou ficarem presos no trânsito, esse é outro problema. O táxi fica preso no trânsito e depois vocês pagam mais. Sim. E o sistema de transportes públicos é muito bom. Então, táxi, em alturas em que já não há outros transportes, sim. Às vezes as pessoas perguntam-me acerca do Uber. O Uber no Japão não é legal em todas as prefeituras e todas as cidades. Ou seja, eles têm uma certa autonomia de legislação do funcionamento de transportes. Não é só uma lei nacional. Estão a ver, depois cada prefeitura e cada municipalidade pode sublegislar aquilo. Então há sítios onde há Uber, há sítios onde não há e a coisa vai mudando. No centro de Kyoto, se eu não me engano, ainda não há. E depois o Uber lá é visto como sendo um serviço de chofer particular. Então, para nós parece estranho, mas o Uber lá, sobretudo o Uber Black, é mais caro do que os táxis. Porque é visto como um carro privado, um serviço de chofer particular. É um conceito diferente. Esta foto é uma foto que alguém me tirou, mais uma vez, quando eu tinha acabado de subir aqueles stories todos. E ela está aqui só para nos lembrar de vos falar de uma coisa. Este era um templo que era muito, muito, muito parecido em toda a estrutura, a arquitetura, tamanho, tudo, o enquadramento natural, tudo era muito, muito, muito parecido com o Fushimi Inari Taisha, que é um templo na cidade de Kyoto, que é muito famoso. Filmaram lá as memórias de uma geisha, aparecem todos os guias turísticos e mais alguns, toda a gente quer ir ao Fushimi Inari Taisha quando está em Kyoto, etc., que é célebre por ter uma subida ao longo da montanha com centenas, se não milhares, de torii, que são estes portões vermelhos a subir a montanha, todos muito juntinhos uns a seguir aos outros, e o próprio edifício é todo muito vermelho, muito lindo, e é dedicado ao espírito das raposas, portanto todos os adornos e toda a configuração dos kamis é no formato de raposas. E este templo da fotografia que está aqui era da mesma família, porque há templos dedicados às raposas com a mesma configuração e a mesma estrutura em várias partes do território diferentes. Portanto, este templo era da mesma família do Fushimi Inari Taisha, mas era noutra parte completamente diferente do Japão. Eu tinha acabado de subir a montanha inteira, no caminho de Tories, tenho imensas fotografias giras deste templo, mas aqui escolhi só esta para me lembrar disto, e não havia ninguém. Estava eu e estava a pessoa que nos estava a conduzir, que era professora da universidade que eu estava a visitar, que é a Ritsumekan, e estava a Mio, que é a minha amiga japonesa, e que estava tipo, em dia livre a passear connosco. Então nós fizemos uma visita a um santuário que é basicamente igual ao Fushimi Inari Taisha,
mesma época, a mesma arquitetura, o mesmo design, tudo. Não tinha ninguém, era numa paisagem lindíssima, não tinha barulho, não tinha turistas, estavam na altura as cerejeiras em flor, só porque era noutra parte do Japão. Portanto, as pessoas podem ter na mesma experiências muito enriquecedoras em rotas mais alternativas. No fundo é isso que eu quero dizer aqui. Esta também é um exemplo de rota alternativa e esta é ainda mais gritante, o contraste, porque isto é uma rua na cidade de Kyoto. Esta é uma rua de... A cidade de Kyoto tem, se eu não estou engano, 4 ou 5 bairros tradicionais de geishas. Ou seja, bairros onde existem casas-mãe de geishas, historicamente falando. E este é um desses bairros. O bairro mais famoso por casas de geishas em Kyoto é o bairro de Gion. E Pontocho, mas Pontocho faz parte de Gion. E este é um bairro completamente diferente. E este é o mais antigo. E então, na mesma, estava na rua, até fotografei uma Maiko. Ela está ali com o casaco. Maiko ou geisha? Não, geisha, por causa do cabelo. Esta é mesmo geisha, por causa do penteado do cabelo, dá para perceber. Ela até está com o casaco e com a sombrinha, ou melhor, com o chapéu de chuva, mas é de papel. Mas é papel encerado, porque estava a chover. E esta é a entrada desse bairro. Este bairro é numa zona completamente diferente da cidade, que não tem virtualmente turismo ou muito movimento. E é, lá está, os japoneses, por exemplo, os japoneses, quando querem ir a casas de geishas, fazer as cerimónias do chá, fazer um evento com geishas, ou quando querem ir recrutá-las para elas irem fazer um evento para eles em restaurantes ou etc., eles vão mais a estas, ou eles vão mais aos bairros que não são o turístico. Gion tornou-se uma espécie de Disneyland de geishas e maikos e repórteres e paparazzi. E para o negócio, para quem tem lá casas de geishas, é muito mau, porque agora elas não querem ir para lá ser aprendizes porque são muito assediadas pelos fotógrafos e pelos turistas, enquanto que estes outros bairros, que ainda por cima são mais históricos, são onde elas querem ir trabalhar e onde o negócio ainda se mantém. E onde os japoneses gostam de ir. Porque reparem, esta coisa de ir às casas das geishas, contratá-las ou buscá-las ou não sei o quê, é uma coisa que as pessoas não querem que os outros os vejam a fazer. Não é propriamente vergonhoso, mas é muito privado. Então, um sítio cheio de gente a tirar fotografias, que depois põem as fotografias nas redes sociais e tal, eles não querem ir lá, não querem ser vistos. Este estava com os amigos à beira do rio em Kyoto, à noite, e estávamos à beira de um monumento, aquele monumento ali com aquela senhora em bronze, porque é um monumento à fundação do teatro Kabuki, isto para a ligação das geishas. Então é assim, as geishas como entertainers da cultura japonesa, há muito tempo atrás, foram elas no início do Shogunato Tokugawa, foram elas que criaram a dramaturgia e o teatro. E inicialmente a dramaturgia era muito popularucha, era muito revista, era muito falar da vida privada de um certo general famoso. Estão a perceber esse estilo de coisa? E tinha muitos sketches cómicos e era muito Gil Vicente. Só que era feito só por mulheres. E elas normalmente eram geishas ou até mesmo prostitutas. E depois, mais tarde, porque no meio daquela confusão havia uma vida muito boémia e muito sem regras, depois quando houve uma leva de regulamentação do Estado acerca da atividade, e agora temos que regular isto para isto não ser um antro de atentado à moral e aos bons costumes, essa lógica, estão a ver, e a partir daí eles regularam o Kabuki e o Kabuki passou a ser teatro, a sério, com drama escrito e encenado, continua a ter alguns sketches mais leves pelo meio, mas passou a ser mais teatro e passou a ser representado exclusivamente por homens, de tal maneira que o Kabuki é representado só por homens, mesmo os papéis femininos são representados por homens. Chama-se esse tipo de atores que fazem os papéis femininos ou Nagata. São homens especializados a fazer papéis femininos em Kabuki. Mas a origem do Kabuki é o mundo das geishas e de regabof da Kyoto sem lei do século XVI. Então essa outra história de Kyoto, portanto, mesmo dentro da história do Japão mais clássica, essa outra alternativa de falar da história do Japão, essas outras histórias da história do Japão,
que são mais difíceis de aparecer ou não aparecem de todo hoje em dia nos livros de história do Japão oficiais, porque os livros de história do Japão oficiais não contam a história do Japão toda, contam só uma versão. E isso é muito problemático em alguns assuntos, nomeadamente da Segunda Guerra Mundial, etc. Mas mesmo da própria cultura japonesa, eu gosto destas matrioscas de histórias dentro de histórias e de saber as coisas de uma maneira mais profunda. E esta é a estátua que existe lá. E estão a ver o número de turistas à volta desta estátua e eram 3, que eram os que estavam comigo. Isto é um sítio que eu acho que devia ter constantemente grupos com guias intérpretes a falarem disto, mas não tem. Porque as pessoas preferem outra versão das coisas. Portanto, este é um monumento à suposta primeira geisha lendária que começou a fazer em barcos no meio do rio, para ser visto de ambas as margens, ou em bancos de areia no meio do rio, quando se formavam esses bancos de areia, estas danças e estas representações meio cómicas, meio jocosas da vida da elite de Kyoto, que ela sabia a história da vida de toda a gente, porque os geishas, não é? Eles bebem e falam e eles ficam a saber tudo de toda a gente. As margens do rio em Kyoto são assim um ambiente super, super descontraído. Eu gostava de vos mostrar isto, eu passei muito tempo em Kyoto. Eu passo muito tempo em Kyoto quando estou no Japão. E são assim um ambiente super descontraído, muito, muito giro, em que as pessoas se sentam no final da tarde à beira do rio, amigos, universitários, famílias com crianças, e é muito relaxado. E esta fotografia é mesmo do verão, então ainda era mais convidativo porque é ligeiramente mais fresco esta zona. Deixa eu ver se tenho aqui mais fotografias. Por favor, qual o nome do bairro mais antigo das Geishas? Pois, esse eu não vos vou poder dizer aqui, porque faz parte de um dos programas de revitalização da história da cidade que eu estou a desenvolver. Então aqui há algumas coisas que eu não vos posso dizer. Posso-vos mostrar um bocadinho, também não vos pude mostrar as fotografias todas. Posso dizer que eu vou lá e levo lá pessoas e, se Deus quiser, os programas vão arrancar quando estiver tudo normal outra vez. Mas por enquanto não posso. Até porque eles não querem que os turistas de uma maneira massificada lá vão. Querem só que as pessoas vão com consultores, em números pré-registados, etc. Lá está, porque o Japão sofreu um boom muito grande de visitantes nos últimos anos. Muito, muito, muito grande. Estamos a falar de subidas acima dos 200% de um ano para o outro. E isso teve um certo impacto. Do ponto de vista económico, claro que o impacto foi positivo. Do ponto de vista de como é que eles estão a lidar com isto, não tão positivo assim. Ou seja, houve uma espécie de onda de choque de serem tão visitados por tantos estrangeiros e por estrangeiros que estavam a visitar não necessariamente a saber como se comportar ou como estar em certos sítios. Então a onda de choque foi, por exemplo, mais negócios a barrarem a entrada dos estrangeiros e a dizerem que não aceitam estrangeiros, ou mais bairros a dizerem que querem uma lei aprovada junto da administração da cidade em como aquele sítio é interdito a turistas ou é proibido fotografar naquelas ruas daquele bairro, mesmo nas ruas, no espaço público de circulação. Proibido fotografar, proibido não residentes naquelas ruas, proibido turistas naquelas ruas. Então houve mais bairros, mais associações comerciais, mais associações locais a pedirem isto às próprias câmaras municipais e a verem estes pedidos aprovados em assembleias e estas medidas de regulação aplicadas na prática na rua. Isto começou a acontecer mais porque eles tiveram o que nós chamamos em turismo, ultrapassaram a capacidade de carga do destino. Portanto, todos os destinos têm uma certa capacidade de carga, em que há problemas sociais, urbanísticos, etc., para as pessoas que lá vivem, quando há turistas a mais, ou há turistas a mais de um certo tipo, não necessariamente orientados, e isso causou este chega para lá dos japoneses. E então eles agora estão a tentar, e acho que agora nós vamos ter a oportunidade para reconfigurar isso, mas eles estão a tentar arranjar um meio termo. Calma, nós está bem, nós precisamos de turismo, o governo quer aumentar o PIB com isto, mas não qualquer um, não de qualquer maneira. Pronto, e é aí que entram os programas de financiamento aos projetos feitos com consultores estrangeiros, dos quais eu faço parte, que tento
acompanhar as pessoas no antes da viagem e se for preciso também no durante, para serem aquele tipo de turistas que os japoneses querem ter. Porque eles não querem ter todo o tipo de turistas e não querem abrir toda a informação e não querem abrir, ser assim. Não querem que continue como estava nos últimos 3 anos. Deixa eu ver se eu tenho mais mensagens. Acho que não. Entretanto, Bernardo, diz coisas se estiveres online. Ainda estou online, isto já caiu 53 vezes, mas ainda... Não sei, quantas fotografias é que tens mais? Vou aqui ao lado ver. Acho que já não tenho mais. Só que, por acaso tenho, mas também não são muito importantes. Deixa eu ver, será que há alguma coisa que queira mesmo mostrar? Mesmo mostrar. Não sei como é que a malta está aí desse lado. É para continuar? Deem o vosso feedback. A Inês ainda tem 52 imagens para mostrar. A malta está a adorar. Não preciso mostrar todas. Não, se as escolheste é sinal que tens histórias para contar. E a malta gosta de ouvir histórias. Mas como vocês já viram, eu tenho o paleio infinito. Por isso, olha, assim a malta está a dizer força nisso. Por isso... Olha, vou-vos pelo menos mostrar. Pronto, vou selecionar 3. Primeira já tive uma ideia de qual é que vou selecionar, mais 3. Então, a primeira é esta. Esta foto, se vocês virem aqui em baixo, esta coisinha muito, não é, simples, ninguém dá nada por ela, parece uma coisa no chão, no meio da estrada, metálica, ninguém dá nada por ela. Isto aqui marca o quilómetro zero, ou melhor, o ponto zero de todas as distâncias que se medem no Japão. Este sítio é na verdade uma ponte, mas há pontes em cima desta ponte, ou seja, esta ponte chama-se Nihonbashi, o que traduzido à letra é a ponte do Japão. Não é um nome muito grandioso. Mas depois, como isto é mesmo no centro de Tóquio, aliás, muito perto da estação central de Tóquio, há muitas estradas e muitos viadutos e acabaram por constituir aqui ainda mais viadutos, ainda mais pontes em cima desta ponte, o que tornou a paisagem muito feia já agora. Porque esta é uma ponte que a sua última versão é uma versão de uma arquitetura já quase neoclássica, não é? Já é do século XIX. Era uma ponte bonita, antes destes viadutos estragarem esta vista toda. Porque é que este sítio é importante? Durante o tempo em que a cidade antiga de Tóquio se chamava Edo, esse era o nome da cidade antiga de Tóquio, o governador militar central do Japão, que é o Shogun, portanto é uma espécie de ditadura militar, estou a super simplificar, mas é para vocês conseguirem acompanhar, o Shogun exigia a todos os governadores das localidades mais pequenas que o visitassem em Edo. E então, os chamados reis, digamos assim, ou governadores destas áreas mais pequenas do Japão, que eram quase estados, alguns eram mais independentes do que outros, mas eles tinham que prestar esta vassalagem ao Shogun e tinham que fazer a viagem, às vezes de semanas a fio, na estrada para irem a Edo, com ofertas e pagamento de impostos e tal. Era todo um séquito, era toda uma festa. Aliás, o Tokaido, a tal rota, o tal caminho pelo Japão, servia um bocado como estrada para se fazerem estas grandes circulações de população e de séquito. E a ponte Nihonbashi, esta ponte, marcava a entrada no centro de Edo e, portanto, marcava, quando eles estavam a ir embora, o ponto do início da distância. Ou quando estavam a chegar, significava que tinham chegado a Edo. Então, esta humilde plaquinha no chão é super importante na história do Japão e é um sítio onde eu gosto de estar e de levar as pessoas, porque é um sítio onde eu posso falar destas coisas do poder político, de como é que se regularam as estradas, como é que estes séquitos de governadores locais a andarem em circulação de um lado para o outro, porque eles tinham que fazer esta visita
muito frequentemente, alguns 2 em 2 anos, outros todos os anos. O facto de eles andarem para trás e para diante, depois com os empregados e as concubinas e não sei o quê, foi assim uma espécie de prototurismo, porque desenvolveram-se as estalagens ao longo do caminho, os restaurantes ao longo do caminho, as atrações, coisas para ir ver, coisas para fazer, termas para descansar do caminho. Portanto, é quase como se fosse o contexto para arrancar o turismo interno no Japão. Então é muito interessante que tudo se resume a uma plaquinha no meio do chão, que diz que é o quilómetro zero. Eu gosto desse tipo de sítios, estou a ver que ninguém dá por eles, mas que depois tem muito que se lhe diga. Outra fotografia, se calhar esta aqui. Há uma coisa no Japão, sobretudo nos sítios mais rurais, que é o hábito que os japoneses têm de pôr comida ou legumes ou coisas assim frescas, não é? Da terra, à venda, mas não está lá ninguém. Então, às vezes são umas banquinhas de madeira e têm uma caixinha. Às vezes a caixinha nem está fechada nem nada, é só uma caixinha de madeira ou de cartão e diz, tipo, por cada saco uma moeda de 100 ienes ou por cada saco uma moeda de... Tipicamente é de 100 ienes, porque é as moedas mais equivalentes. 100 ienes é 86 euros, 86 cêntimos de 1 euro, 86 cêntimos. E normalmente são coisas como um saquinho já está feito com 3 cebolas ou o saquinho já está feito com 4 batatas e está lá a dizer por saquinho uma moeda, mas não está lá ninguém. Isto existe à beira da estrada, no meio do campo do arroz, nos sítios mais... Este existia numa ruazinha à porta da entrada de um armazém, mas não havia ninguém na rua, havia estes cestos de esta coisa que parece lima, é uma coisa entre lima e limão, mas eles no Japão chamam yuzu, que é da família dos limões, mas tem um sabor ligeiramente diferente, e cada saquinho lá está era 100 anos. Isto é extremamente barato. No Japão as coisas não costumam ser tão baratas assim. Mas quando vocês vão para o campo, primeiro, frutas e legumes ficam muito mais baratos, muito, muito, muito mais baratos. Por exemplo, numa cidade, qualquer cidade, não precisa ser Tóquio, qualquer cidade, uma maçã custa-vos na boa 3 euros. Uma maçã. Não é espetacularmente boa, é só uma maçã normal. Uma banana custa-vos na boa 1,20€. A coisa mais cara que eu já vi foi um cacho de uvas por 16 euros. Mercado, isto é na rua, no mercado. Portanto, fruta é muito caro normalmente, mas se vocês, lá está, se vocês forem para o campo, encontram estas coisas no meio da rua à venda, super baratos. Então, e as pessoas confiam que alguém vai lá deixar a moeda, como vocês estão a ver. Acho que a caixinha das moedas está aqui atrás. Olha, e esta aqui, são as caixinhas das moedas. As pessoas confiam, ninguém está ali para vigiar, e eu acho isso giro. E por fim, acho que vou mostrar esta, porque esta é muito engraçado. Já percebeu? Então, mesmo que vocês não estejam a ler japonês, esta é uma fotografia tirada porque toda a gente conhece os Power Rangers. Toda a gente tem esta referência dos Power Rangers. Então, eles põem muitas vezes fotografias para dizer às pessoas como é que se devem comportar. Mesmo os japoneses, porque como vocês veem, isto está escrito em japonês, portanto, isto não é pensado para os turistas, é pensado para os japoneses. Mas é basicamente os Power Rangers a ensinarem às pessoas as regras de etiqueta naquele espaço. Então, vocês, por exemplo, não podem estar a falar muito alto ao telefone ou a ouvir música muito alto nos fones, a incomodar as pessoas que estão sentadas ao vosso lado. Vocês não podem estar assim bêbados e trôpegos e a causar alarido e confusão às outras pessoas. É uma série de regras de comportamento, tipicamente comportamentos nas redes de transportes, nos comboios, nos autocarros, este tipo de cartazes. Mas o pormenor que eu achei giro foi terem utilizado uma imagem claramente alusiva aos Power Rangers para fazerem estas regras de etiqueta. Também há pessoas no Japão, e já agora eu já as vi, que se vestem de Power Rangers, da cabeça aos pés, e sobretudo em localidades mais pequenas. Porque assim, uma coisa que eu noto é, as localidades mais pequenas
as pessoas têm uma mentalidade muito mais não quer saber. Têm uma mentalidade muito mais eu vou fazer a minha coisa, eu não quero saber das aparências. A pessoa mais próxima de mim vive a 100 km, ou a cidade mais próxima vive a 100 km. As pessoas são muito mais soltas, fazem o que lhes apetece. E nas cidades grandes as pessoas são muito mais conformar-se com todos iguais e todos comportarem-se da mesma maneira. E eu já conhecia, lá está, pessoas que vestiam Power Rangers da cabeça aos pés, nomeadamente na ilha de Tanegashima, que é uma ilha muito importante para a relação entre Portugal e Japão, foi onde os portugueses chegaram. E na ilha de Tanegashima há um grupinho de gente fixe, na vila que fica no meio da ilha, e portanto tem o aeroporto, e portanto esta é capaz de ser a primeira coisa que as pessoas veem quando chegam a Tanegashima. Vestem-se de Power Rangers e simplesmente andam na rua e fazem coisas como limpar o lixo do chão, dar de comida aos gatos. Portanto, são assim uma espécie de bons samaritanos. Mas como ser bom samaritano pode parecer que aquela pessoa se está a levar muito a sério, estão a perceber? Como se fosse colher elogios, parecer que é muito bom ou que é heroico, e as pessoas querem ocultar a sua face, a sua identidade, porque não querem que pareça que estão a fazer aquilo para glória pessoal, porque na ilha toda a gente se conhece, e portanto iam dizer, o teu marido está ali armado em herói a fazer não sei o quê. Estão a perceber? Portanto, o mal dizer é ao contrário. O mal dizer é quando alguém faz coisas que parece que só está a fazer para parecer bem. E então, para eles ocultarem a sua identidade, eles vestem-se Power Rangers e fazem estas coisas. Ajudam as crianças a atravessar a estrada, etc. Então achei delicioso quando vi este cartaz, porque lembrei-me dos Power Rangers de Tanegashima por causa disto. Pronto. Só uma curiosidade, sabes que antes da fase Covid há um local do mundo onde há uma convenção diária de Power Rangers. Não sabia. Sabes onde é que fica? Fica no Japão? Não. Não sei. E estranhamente não é no Japão. Não sei. É em Pisa, em Itália. Sério? Que loucura! Não fazia a mínima ideia. Se te fores, estás a ver as coreografias dos Power Rangers. Yeah. Então imagina todas aquelas pessoas que vão fazer aquelas figuras tristes sem empurrarem a torre e tirarem fotografias. Uau! Se tu fizeres uma fotografia do plano alargado, parece que estão todos a fazer coreografias de Power Rangers. Porque nenhuma está a tocar na torre. Espetáculo! Não fazia a mínima ideia. Mas estava a brincar. Mas confere. Pronto, já disse o meu disparate. Há coisas muito giras neste mundo que a gente tem que fazer aí descobrindo. Olha, estão-te aqui a perguntar se relacionado com Miyazaki, se há referências. Miyazaki? Como tipo fazer passeios lá e visitar coisas que têm a ver com Miyazaki? Se for Ana Margarida, reformular a tua pergunta, porque é que esta pergunta do Miyazaki está relacionada com o quê? Sofia Matos, estou aqui a ler os comentários da Sofia Matos. Eu acho que eu conheço esta Sofia, eu acho que é a Sofia que eu estou a pensar. Está aqui a dizer: tens, no Japão tens sempre conversa. Coitada, a Sofia já me ouviu tanto, mas pelo visto ainda não se fartou. Com os filmes e as personagens do Miyazaki, ok. E no Estúdio Ghibli, Museu Ghibli, ok. Estou a falar do Museu Ghibli. O Museu Ghibli, o museu oficial do Estúdio Ghibli, fica em Mikata, que é relativamente perto de Tóquio, ou seja, é mais ou menos uma hora de transporte público de Tóquio, e é um museu que, agora neste momento está fechado, claro, mas é um museu que vocês têm que adquirir os bilhetes, podem adquiri-los online, ou podem adquirir online, sim, através do site do próprio museu, eles encaminham-vos para vários revendedores diferentes que vendem os bilhetes oficiais daquele museu, do Museu Ghibli em Mikata, e têm que os adquirir antes de lá irem. Ou seja, o Museu Ghibli não vende bilhetes à porta do museu. Vocês têm que pré-reservar o dia que querem visitar e adquirir antes de visitar. E a melhor maneira é ir ao website oficial do Museu Ghibli, selecionarem a modalidade da página em inglês, ou nem sei se tem espanhol ou outra coisa, mas pelo menos em inglês tem, irem à lista de revendedores oficiais de reservas de bilhetes,
e depois seguirem os trâmites que lá estão indicados. Depois, localidades relacionadas com os filmes e os personagens do Miyazaki, da animação. É possível, há algumas rotas já feitas, há algumas agências de viagens, há alguns programas de rotas já feitas sobre isso. Normalmente as rotas e os programas são feitos assim, tipo um anime ou um filme, e tem algumas localidades disso. Não em geral, eu nunca vi nenhum assim em geral. Eu vi mais tipo relacionado com One Piece, relacionado com outras coisas assim, porque há fãs hardcore daquele anime ou daquele filme e querem ver localidades daquele sítio. Eu só estive num que eu agora já nem me lembro, não era do Miyazaki, acho eu, que era uma animação que se passava em Itoyoshi, que é uma localidade em Kumamoto, e estive lá. E os sítios da animação são iguais aos sítios que estão lá. As Ilhas Goto, que eu vos falei bastante, as Ilhas Goto também são uma base para um outro anime, que é um anime, também já não lembro do título, mas é um anime em que há basicamente um calígrafo que tipo falha nos concursos de caligrafia e vai refugiar-se nas ilhas e redescobrir os encantos de fazer caligrafia só pela arte, e depois tem todos os habitantes das ilhas com ele. E é muito divertido. Portanto, há alguns sítios de animação japonesa e de filmes também de animação japonesa que são inspirados em sítios reais e vocês podem visitar esses sítios. Sim, isso existe. Sim, com a rapariga pequenina. Sim, esse é o da caligrafia, que tem uma miúda pequenina que é super reguila, e esse é baseado nas Ilhas Goto. Pergunta, Japão é destino friendly para quem viaja sozinho? Super friendly. Todas as minhas viagens até 2015 foram feitas por mim, sozinha, e sim, ou seja, eu agora posso ajudar outras pessoas a planear a viagem, mas naquela altura nem havia ninguém para me ajudar a mim a planear a minha viagem, portanto tinha mesmo que aprender e dar com a cabeça na parede, como se costuma dizer, para aprender. É friendly para quem viaja sozinho, desde que faça a sua preparação da sua viagem, acho eu. Acho que é um destino que, se tu fores sozinho e à maluca, passa a expressão, e sem ter nada pensado, se calhar não aproveitas muito bem, ou acabas por voltar e pensar, estive perto disto e não fui, ou se tivesse ido 2 semanas a seguir tinha apanhado este festival e não apanhei, e depois ficas com aquela mágoa. Portanto, mas em termos de segurança é perfeitamente sozinho. Está tudo bem. Obrigada pela conversa. Não. Barakamon! É esse! O Barakamon! Ainda bem que há gente que sabe os nomes dos animes. A opinião em relação a ir para áreas mais isoladas, campo, sem saber japonês. Exato, mas vais, não sabes, não há problema. Gestos, risos, as pessoas entendem-se. Sim, eles não falam outra coisa que não seja japonês, mas são muito simpáticos. Pronto, e por mim eu ficava por aqui, mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, perguntem. Bernardo, dai a tua pedra de toque se estiveres online. Últimas 3 perguntas. Tenho uma obrigada. Obrigado eu. A Inês vai ter de voltar, nem que seja para os workshops, pelos aficionados que se mantiveram aqui. Nós começámos às 9h40, é meia-noite, durante 2h40 e não arredaram o pé. Acredito que haja gente interessada em saber mais. E de alguma forma ter uma experiência ainda mais intensa do que propriamente um momento como este. E já há gente a dizer, boa ideia. Por isso... Se vocês tiverem muita paciência para me ouvir, vão ao meu canal do YouTube. A Inês tem vários longos conteúdos de partilha, por isso experimentem o canal do YouTube dela. Yeah. Posso organizar workshops online? Posso, mas eu quero que as pessoas escrevam mesmo o kanji, ou dobrem mesmo o furoshiki, ou provem mesmo o chá. Essa parte é importante. Não precisa de ser já, mas essa parte vai ser importante. Como podemos encontrar? Vocês podem encontrar o meu canal do YouTube, é o meu nome, Inês Matos.
Se vocês seguirem os links que estão provavelmente no Facebook da Trilhos da Terra, portanto, quando o Bernardo fez a divulgação do evento, ele colocou lá o link para o meu próprio Facebook. Sim, exato. O Paulo Bento já pôs ali o link do meu canal. Portanto, ultimamente, os vídeos são mais ou conversas com outras pessoas, que eu faço pelo Zoom assim, gravo e ponho lá, e essas outras pessoas são pessoas que estão a viver no Japão, ou são pessoas que estão em Portugal e têm alguma atividade relacionada com a cultura japonesa, ou então são vlogs em que eu escolho um tópico sobre o Japão e falo sobre isso. Porque, como vocês veem, eu falo muito. Eu julgava que não havia ninguém que falasse tanto como eu, ou mais. Estava aqui. Temos que competir nisso. Hoje fui batido, acho eu. Ou quase. Que eu também sou um tagarela. Pronto. E olha, tu falas bem, por isso podes continuar. Mais alguma pergunta? Para fecharmos a festa? Não? 3, 2, 1. Então vou fazer uma coisa bonita. Vamos ver as câmaras, vamos ver as caras das pessoas. Exatamente. Vamos ligar as câmaras toda a gente, por favor. Só as câmaras. E os microfones também. Vamos ouvir o estardalhaço total. Micros on. Câmaras on. Ou quem quiser. É isso. Gosto da dança. A dança é boa. Alegre. Estava para ver quem é que era o simpático. Este assim tem mais piada. Bem, muito obrigado a todos por terem estado a falar. Eu prometo que durante a próxima semana e meia, vou tentar lançar a agenda de junho. Como nós estamos na expectativa de reabrir o espaço em junho, ainda tenho de ver como é que vai evoluir a questão dos constrangimentos do número de pessoas e afins. Por isso, acredito que o modo online ainda vai ser a solução para junho, mas vamos ver. Muito obrigado, Inês. Fica com contacto a Inês para tudo o que vocês quiserem saber ainda mais. E uma salva de palmas para a Inês. 3, 2, 1. Yeah. Eu fico sem jeito. Agora diz isso em japonês. Se ficar sem jeito. Essa é uma expressão que eles não têm. Mas deixa ver. Quando acaba alguma coisa, existe a expressão de alguma coisa terminar. Ou seja, o fim de alguma coisa. E essa expressão é oari. Oari. Fim. Oari. Oari. E como é que se diz? O adeus é fácil, não é? Sayonara. Qualquer coisa assim. Sayonara é adeus. Mas é um adeus assim... muito forte. É tipo um adeus até nunca mais. Aquele adeus morri. Isso não é muito simpático. Então, quando as pessoas dizem um adeus, mas que eventualmente vão se voltar a encontrar, normalmente o que elas dizem é matane. 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 Adeusinho. Adeusinho. Então vá, um abraço e até breve. Até breve, vou parar de gravar. Foi bom ver.